Bom dia, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 18 de dezembro de 2020. Uma alegria estarmos juntos nessa manhã para lermos a palavra de Deus. Eu quero convidar você a juntos, eu vou ler aqui Provérbios, capítulo de número 4, o verso de número 18. Provérbios, capítulo 4, verso 18. Eu quero ler com você esse texto e tirar algumas lições para as nossas vidas. Quero falar sobre fazendo a diferença. Quero falar com você sobre isso, fazendo a diferença. Provérbios 4, 18 diz assim: Já a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até ficar completamente claro. Nós estamos no final do ano de 2020, hoje é dia 18 de dezembro, um ano totalmente atípico àquilo que costumamos com a nossa vida, com a história, pandemia. Estamos aí às vésperas da vacinação, aguardamos muito que Deus providencie a vacinação e a cada dia nós recebemos notícias de pessoas que partiram, que morreram, vitimados talvez pelo Covid-19 ou por outras doenças, mas nesse tempo, muitos daqueles que nós nem imaginávamos partiram. E qual a diferença essas pessoas fizeram? Mas eu gostaria de pensar com você sobre algo um pouco mais sério. Qual a diferença que a minha e a sua vida fazem? Que diferença, qual é o diferencial nosso? Quando olhamos para esse texto da palavra de Deus, nós vemos aí uma expressão muito linda, a vereda dos justos. Vereda quer dizer caminho, o caminho que segue. E quando nós olhamos para essa palavra especificamente aqui em Provérbios, ela quer dizer como se fosse um modo de viver, um modo de viver dessa pessoa justa. Então, a vereda dos justos. E o autor dos provérbios aqui, o autor desse provérbios, o Salomão, ele está fazendo uma comparação muito interessante. Ele compara o caminho, a vereda de pessoas justas de pessoas ímpias, no capítulo 4. E ele diz uma coisa muito importante desde o capítulo 4, do início, ele diz assim, que a instrução do pai, a instrução dos pais, ela é muito importante, versículos de 1 a 4. Ele fala sobre algo importante que ele via de exemplo nos seus pais. Ele fala do privilégio e bênção de adquirir sabedoria, colocando em prática o conhecimento que tem. E é interessante o contraste que ele faz entre o caminho das pessoas ímpias e o caminho das pessoas justas. Versículos 14, ele diz assim, não siga a vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Não passes por ele, evita-o, desvia-te dele e passa longe, pois eles não dormem se não fizerem o mal, perdem o sono se não fizerem alguém tropeçar, porque comem o pão da maldade e bebem o vinho da violência. E nós vemos então algo muito triste nesse caminho. E o versículo 18 que nós vemos, o versículo 19, diz assim, agora 19, o caminho dos ímpios é como a escuridão, tropeçam sem saber onde. Já o 18, como nós vemos, a vereda dos justos faz o quê? Total diferença. Então, como eu faço então para estar fazendo diferença num mundo tão difícil, tão desafiador, tão conturbado e podemos dizer com valores corrompidos e pervertidos? Como eu faço diferença? E eu quero convidar você a vermos neste provérbio algumas coisas para fazermos diferença. E a primeira delas está aí. Eu tenho que entender, para eu fazer diferença, a grande marca que pode existir na minha vida, que é a humildade. O que é humildade? Humildade é se colocar os outros como superiores a si mesmo, diz Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo nos explica lá. O Senhor Jesus diz que precisamos ser humildes de coração. Quando somos humildes de coração, muitas coisas mudam. E como é fácil vermos hoje em dia a humildade ser deixada de lado
e brotando no lugar disso arrogância e brotando orgulho. As pessoas não querem ser pequenas, elas querem ser grandes. Mas será que isso é certo? Ou será que isso é errado? Olhando para o que Jesus diz, e vamos lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 20, no versículo número 27, o Senhor Jesus, ele deixa bem claro sobre isso, sobre a questão de ser humilde, de ser grande e não ser pequeno, de ser humilde ou ser orgulhoso. Ele diz o seguinte: e quem entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Eu digo para você que algumas coisas não mudam, não é? Algumas coisas não mudam. Por exemplo, a gravidade é uma realidade. Se eu soltar isso aqui é um estilete que está aqui na minha mesa, se eu soltar ele vai cair, lei da gravidade, né? Sempre o quê? A gravidade nos leva para baixo. O Senhor Jesus Cristo nos disse que quem quiser ser o primeiro seja aquele que serve. Se você pegar um recipiente com água, encher de água, e você jogar na terra, num terreno qualquer, você vai ver que a água ela vai procurar o caminho da gravidade e ir até o local mais baixo. Então, quando nós vemos sobre isso, a humildade, por que humildade? Porque voltando lá para Provérbios 4, verso 18, o sábio diz como é a luz da aurora, o raiar do sol, ele nasce pequeno, rompe a escuridão da madrugada, né? Rompe a escuridão do final daquela madrugada da noite, né? Mas mesmo parecendo pequeno, humilde, fraca, rompe tudo, trazendo anúncio de novas realizações. Vai rompendo. Se queremos fazer diferença em nossas vidas, temos que começar humildes diante de Deus. Precisamos entender que essa marca é maravilhosa. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai o quê? Brilhando cada vez mais. Então, às vezes, muitas coisas não acontecem na nossa vida, não porque nós não temos simplesmente atitudes de humildade, mas porque nós guardamos em nossos corações o problema do orgulho, que isso é pecado, a pecaminosidade do orgulho, o pecado da altivez, quando nos achamos melhores do que outros. E como eu disse antes lá, o Senhor Jesus já nos ensinou isso, mas como eu citei também o texto do apóstolo Paulo, eu leio ele agora. Filipenses 2, versículos 3 em diante, diz assim: nada façais por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade. E assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que se devesse apegar, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O exemplo de humildade de Jesus é para nós, que ele foi humilde em tudo. Então, nessa manhã, se queremos fazer a diferença, primeira coisa, temos que ter humildade na nossa vida. Como a luz da aurora começa aparentemente fraca, mas vai tomando conta de tudo, para a glória e honra do Senhor. Sejamos humildes de coração, deixemos o orgulho de lado em todos os nossos relacionamentos, quer seja na vida conjugal, no trabalho, em todas as esferas da nossa vida. E com certeza faremos a diferença para a glória do Senhor. Pai amado, Deus querido, nos ensina a ser mais humildes, ó Pai. Nos ensina a sermos humildes instrumentos do Senhor.
Ó Pai, nos ensina a colocarmos nossa vida cada vez mais a serviço do Senhor, a serviço das pessoas, porque o Senhor nos chamou para sermos servos. E com certeza isso fará grande diferença, não para a glória, mas para a glória do Senhor. Abençoa o nosso coração, tira de nós todo orgulho, toda altivez, toda prepotência, ó Deus, e faz-nos servos cada vez mais. Cuida, Pai, nessa manhã de todas as nossas necessidades, de nossas vidas, famílias. Coloca a sua mão sobre os que estão enfermos, carentes do Senhor. Ó Pai, derrama toda a sua graça sobre as vidas, ó Pai. Obrigado porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é amoroso, porque o Senhor é Deus que se importa conosco, tem comprovado isso. Continua, Pai, a cuidar. Abençoa, Pai, o sustento para os nossos lares. Nós precisamos muito, Pai, que o Senhor esteja atuando na vida dos enfermos, do Covid, dos enfermos de outras doenças, que precisam tanto do agir do Senhor. Misericórdia, Pai. E também sobre a vacina, Pai. Nós precisamos da vacina. Conclui isso, Pai, para que haja essa imunização da população. Nós oramos, nós pedimos tudo isso, pedindo que o Senhor guarde-nos nesse dia, tudo que vamos fazer, em nome de Jesus, Pai. Amém. Obrigado pela sua vida que está aí, Deus abençoe você, Deus te dê um bom dia, e se esse vídeo edificou a sua vida, eu convido você a compartilhar com outros, para que recebam também a mensagem do Senhor. Deus abençoe e tenha um bom dia em Cristo Jesus. Amém.